Bom dia, com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu quero te convidar para o texto de Filipenses, capítulo 2 agora. A gente está numa jornada aqui no livro de Filipenses com o tema A Fé que Sustenta a Vida. Onde a nossa vida está calcada, está sustentada na fé em Cristo, na convivência da comunidade. E o texto de Filipenses nos ensina muitas coisas interessantes a respeito disso. E a gente vai olhar hoje para o capítulo 2 da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, uma das cartas da prisão. O apóstolo teria escrito enquanto estava preso, provavelmente em Roma. E diz assim o texto da palavra de Deus: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem uns outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e deu-lhe o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Senhor, obrigado pela presença do Senhor no nosso meio, pelo Teu Santo Espírito em nós e entre nós. E eu peço que a Tua palavra, Senhor, encontre lugar na nossa mente e no nosso coração, no nome santo de Jesus. Amém. A partir desse texto, eu gostaria de falar sobre 3 coisas importantes para a nossa vida. Uma delas é unidade. Num certo momento, Jesus falou que um reino dividido não subsistiria, que uma casa dividida não se manteria de pé. Unidade. Uma outra coisa é humildade. Unidade, humildade. E a terceira coisa é solicitude. Solicitude no sentido de estar disposto a servir. Nessa carta, o apóstolo Paulo começa com um termo quase que provocativo, porque ele diz assim: ora, se estamos em Cristo, e se temos alguma motivação do estar em Cristo, ou alguma exortação de amor, ou alguma comunhão no Espírito, ou alguma afeição, ou alguma compaixão, completem a minha alegria compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar. Nesse momento, o desafio do apóstolo Paulo aqui para nós é, partindo do pressuposto de que estamos em Cristo, partindo desse princípio de que todos nós estamos em Cristo, então todos nós nos convertemos a Cristo um dia, todos nós
nascemos de novo, num novo nascimento espiritual. Todos nós dizemos que somos cristãos e que somos seguidores de Jesus Cristo. Bom, se estamos em Cristo, algo diferente há de se haver entre nós. E aí ele começa e segue para o primeiro ponto. O desafio do apóstolo Paulo aqui é chamar a nossa atenção de que se nós estamos em Cristo, nós não podemos ser como outras pessoas que não estão em Cristo. Uma coisa óbvia, né? Uma coisa que era muito óbvia talvez anos atrás. Aquele ali é cristão. Aquele ali é crente. Logo, ele é diferente em certos comportamentos, em certas atitudes, em certas vestimentas. Aliás, por muito tempo, o estar em Cristo, ou ser de Cristo, ou ser cristão, ou ser crente, foi caracterizado até por certo padrão de conduta e às vezes certo padrão estético, né? Um homem com vestimentas mais sociais, uma mulher com vestimentas assim, mais recatadas, e uma coisa da saia longa das igrejas mais tradicionais, pentecostais, uma coisa do homem querer usar mais roupa social, uma coisa, né, de portar a Bíblia muitas vezes, algumas características na estética. Quando eu ando lá na rua Conde de Sarzeiras, que é a rua dos crentes aqui em São Paulo, tem um monte de livraria evangélica, tem loja de moda cristã. E aí a loja de moda cristã é a loja dos ternos para os homens e das roupas mais compridas para as mulheres. Por muitas vezes a nossa identidade se mostrou muito nessa estética. Com o passar dos anos, a gente viu que isso não era tão relevante assim. E a gente foi se soltando mais no padrão estético, né? E nos adequando mais à moda, ao contexto, ao padrão de vestimenta dos nossos ambientes de trabalho e outros, ou mesmo um padrão de vestimenta mais à vontade, num dia de calor e tal. E a gente não foi dando muita bola para isso. E eu confesso que eu sou desses que não gosto de dar bola para isso, para padrões de vestimenta. Aliás, na minha adolescência eu era bastante provocativo com o padrão de vestimenta, porque a minha avó fazia questão de me levar para a igreja, e ela era de uma Assembleia de Deus, dessas bem tradicionais, do Ministério do Belém, e eu fazia questão de ir para a casa da minha avó sem calça, só com bermuda. Porque eu falava, ela não vai me levar para a igreja só de bermuda. Pois ela levava. Aí com 11 anos eu furei a orelha, eu falei, minha avó não vai me levar para a igreja de brinco. Pois ela me levava de brinco e tudo. Aí, lá pelos 12, 13, eu comecei a descolorir o meu cabelo, irmãos. Já fui loiro um dia. Descoloria meu cabelo, a moda pagodeiro anos 90. A minha avó não vai me levar para a igreja com cabelo descolorido. Pois ela me levava mesmo assim. Então não tinha chance dela não me levar. Se eu fosse sem roupa para casa dela, ela me levava de sunga para a igreja, provavelmente, mas levava. Mas era no meu revoltos ali de adolescente, né? Era o jeito de eu provocar e ela não dava a menor bola para isso. E me levava assim mesmo. Mas a gente abriu mão dessa estética crente, na maioria das cidades grandes, inclusive, e tal. Mas, junto com essa abertura de mão da estética crente, às vezes nós abrimos mão da própria identidade do ser cristão. E aí se torna perigoso. Como a nossa fé se tornou meio hegemônica, um monte de gente é crente, um monte de cantor diz que é crente, um monte de jogador de futebol diz que é crente, virou um negócio assim, qualquer coisa. E quando a gente olha para o Novo Testamento, o ser cristão não é qualquer coisa. É algo a ser levado muito a sério. Não necessariamente numa roupa, mas num padrão e num jeito de ser
que se destaca e se separa do padrão não crente. Que num contexto de perseguição, valia a prisão, como o apóstolo Paulo estava preso, na escrita dessa carta. Valia a morte, que é o caso dos nossos irmãos lá no Irã, protestando contra o regime ditatorial muçulmano, e isso está lhes custando a vida. Mas que a gente aqui, em plena liberdade, a gente vai abrindo mão de marcos muito importantes a respeito da nossa fé. O meu filho tem uma dificuldade considerável de perdoar. Ele é duro assim quando ele briga com os amigos. Ele é difícil de pedir desculpa, ele é difícil de pedir perdão. E um dos trabalhos mais fundamentais é ensiná-lo de que nós somos cristãos e o fundamento mais básico da nossa fé é o perdão. É o perdão que recebemos de Deus e o perdão que compartilhamos uns com os outros. E aí não vai importar se os amiguinhos que não estão sendo criados na palavra de Deus não têm ideia a respeito disso. Nós temos e isso é fundamental, identitário da nossa fé. Mas de repente a gente lida com cristãos que não conseguem perdoar. E sim, eu respeito a perdões e perdões. Há coisas mais fáceis de perdoar e há coisas muito graves e mais difíceis de perdoar. É verdade. Há personalidades também, há pessoas que são de um jeito ou de outro jeito na sua personalidade. Mas independente da dureza da circunstância, ou do padrão de personalidade de um jeito ou de outro jeito, por exemplo, esse tema do perdão nunca é uma opção cristã, não perdoar. Nunca é uma opção cristã carregar qualquer tipo de sentimento anti-perdão. Nunca é uma opção. Você pode relutar com isso, e aí eu respeito. Dizendo, pastor, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou tentando e não estou conseguindo. E aí eu vou dizer, continua tentando. É isso aí mesmo. Até você conseguir. Mas não um sentimento de que, não, a minha relação com Deus é uma coisa, isso aqui é outra coisa, e é assim que eu lido. Não, porque Paulo fala assim que se nós temos alguma motivação, se nós estamos em Cristo, nós devemos ter um jeito de ser diferente de quem eventualmente não está em Cristo. Se nós recebemos o Espírito Santo de Deus, nós devemos ter um jeito de ser diferente de quem não recebeu esse mesmo Espírito Santo de Deus. E é nisso que a gente vai avançar para a unidade, para a humildade e para a solicitude. Porque ele diz assim, completem a minha alegria, tendo em vocês o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, num só espírito e numa só atitude. Paulo está chamando a atenção para a nossa unidade. E veja, e lembre-se bem, unidade não é necessariamente uniformidade. Somos todos iguaizinhos, temos que andar todos com a mesma roupa, temos que ser todos da mesma igreja, temos que crer todos exatamente igual. Não. Há liberdade, há diferenças. Um princípio da nossa denominação batista é a liberdade de consciência, é a autonomia das igrejas locais, é um livre exame das escrituras, é justamente o pensar diferente, né? Se diz que onde tem 2 batistas reunidos, tem pelo menos 5 opiniões diferentes. É um desafio. Mas naquilo que nos é
primordial, fundamental, principal, nós precisamos estar unidos. Nós precisamos estar juntos. Então, nos valores, na Bíblia como única regra de fé e prática, nas crianças como um valor fundamental para nós, o investimento nas novas gerações, o cuidado que temos com eles, o espaço que damos para que esse lugar seja a casa deles e eles sempre queiram estar aqui. Isso são valores inegociáveis desta igreja e nós precisamos afirmar e fazer isso da melhor forma possível. Numa unidade. Nós temos desafios financeiros todo mês e nós temos que estar juntos enfrentando esses desafios. E se alguma coisa não der para pagar mais o aluguel aqui, a gente muda para um outro lugar, porque a igreja não é o lugar, é as pessoas, mas nós vamos juntos, em unidade. Decidindo juntos, caminhando juntos, participando juntos. No mesmo espírito. Numa comunhão. E nos importando efetivamente uns com os outros, unidos uns aos outros. E é esse o princípio e a convocação do apóstolo Paulo. A gente está no ano eleitoral. Mais uma vez virão as disputas ideológicas, mais uma vez a polarização, mais uma vez as ideias contrárias. E com certeza nós não votaremos no mesmo candidato aqui. E está tudo bem, desde que os nossos candidatos sejam César e nós continuemos unidos a Deus, dando a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Os candidatos todos serão uma opção de César para nós. César I, César II, César III, César IV, César V, um César qualquer em quem nós vamos escolher votar, conforme nossas convicções e consciências. Mas nós estamos unidos num único Deus. Nosso Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo. Neste nós estamos unidos. Só temos um Salvador, só temos um Senhor, só temos um nome sobre o qual nós nos ajoelhamos. Nós clamamos, nós pedimos, nós oramos. Estamos unidos nisso. E a gente precisa continuar afirmando a nossa unidade nisto. Não é robozinho, não é lavagem cerebral, não é manipulação de consciências. É unidade naquilo que nos é mais fundamental. Unidade na nossa casa, na nossa família. Quando a gente senta junto com nossos filhos, com o nosso cônjuge, e estamos planejando o nosso ano, estamos fazendo coisas juntos, estamos lidando com o orçamento juntos, estamos unidos nos mesmos objetivos, nos mesmos propósitos, dialogando sobre aquilo que é fundamental, sobre aquilo que é periférico, sobre aquilo que nos é mais importante, que a gente tem que segurar com unhas e dentes, com aquilo que é menos importante, então a gente pode abrir mão e tudo bem. Unidade. Estarmos unidos, estarmos convergentes naquele núcleo duro, naquilo que é mais importante e fundamental. Inclusive, muitos conflitos familiares, eles se dão e não se saber o que é o prioritário e o que é não prioritário. O que é central e o que é periférico. Porque dentro do que é central, nós precisamos nos manter unidos. Mas dentro do que é periférico, nós prezamos toda a liberdade. E aí, conversar sobre o que nos é central e que a gente tem que pensar junto aqui. E o que nos é periférico, que pode ser pensado de um jeito ou de outro, pode ser agir de um jeito ou de outro e não fazer grande diferença. É preciso saber disso para preservar, inclusive, a unidade.
Unidade no central, para que tenhamos liberdade no periférico. E aí, o apóstolo Paulo vai para uma outra coisa, que essa unidade, ela é possível com humildade. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. A unidade só é possível com humildade. Na humildade, você abre mão do seu egoísmo, você abre mão da sua vaidade, você abre mão da sua razão, você abre mão dessa busca de ter razão sobre tudo a todo tempo. Você, inclusive, considera os outros superiores a você. No egoísmo é o contrário. No egoísmo, você é maior que os outros. E, aliás, é isso que, de alguma forma, o mundo prega, né? Você precisa ser maioral. Você precisa ser maior que todo mundo, você precisa ser melhor que todo mundo, e, se possível, você precisa atropelar todo mundo para se destacar. E o apóstolo Paulo está dizendo, não. Você não pode fazer as coisas por egoísmo, por vaidade. E aqui, meus irmãos, a vaidade, né? Já que a gente falou, eu falei de estética na introdução, a vaidade bíblica não é exatamente uma vaidade estética. É muito mais uma vaidade de coração. Um coração envaidecido, soberbo, egoísta, um ego inflado. O mesmo apóstolo Paulo vai dizer lá em Corinto que para algumas pessoas o Deus delas é o próprio ventre. Sabe, tem o Deus na barriga. E a gente tem que tomar cuidado com isso. A nossa educação positiva e generosa com os nossos filhos, que eu acho muito bom, precisa ter um certo cuidado para que eles não se achem o centro do universo. O alecrim dourado de toda a escola, né? De toda a igreja e de todo o universo. Porque isso será um desserviço. Então é um desafio, né? O acolhimento, a valorização deles, dos sentimentos deles, de quem eles são. Mas ao mesmo tempo, você não é o centro do mundo. Se os nossos pais diziam, você não é todo mundo, agora nós temos que dizer, você é igual a todo mundo, sabia? Sabia que a professora está lá, não é só para atender você, mas a classe inteira? Né, na classe. Você sabia que a escola tem 300 alunos, 400 alunos? E você é um deles. Você não é o centro do universo. Deixa eu te lembrar. E nesse trabalho de educar filhos únicos, né? E ensinar para eles que eles não são o centro do universo é difícil. Porque em casa, por vezes, eles são. Mas a gente precisa dizer que nem sempre é assim. Eu acho que acabou minha pilha. É isso mesmo. E não devemos ser assim. Obrigado, Felipe. E então, essa humildade, e aí ele vai para o texto maravilhoso, que é meio que um poema, né, a respeito de Jesus. E o que ele exalta aqui a respeito de Jesus é justamente a humildade, que ele fala que a atitude de vocês seja a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que deveria se apegar. Há pessoas que são apegadas ao próprio ego, né? Há pessoas que são apegadas a próprias ideias. Ela não muda de ideia de jeito nenhum. Cabeça dura. Você pode mandar o sujeito para a faculdade, para o mestrado, para o doutorado, para o pós-doutorado e ela não muda. O que você está fazendo? Por que você está estudando tanto? Se você não está disposto a mudar de ideia. Está preso, agarrados à própria ideia. O Raul Seixas já disse para nós que prefere ser uma metamorfose ambulante
do que ter aquela velha ideia formada sobre tudo. Jesus não se apegou ao seu cargo, não se apegou ao seu lugar de Deus, não se apegou ao seu trono, não se apegou ao céu. Ele veio para a terra. Ele não se apegou à sua divindade, mas ele se esvaziou e veio a ser servo. Ele tornou-se semelhante aos homens. Olha que coisa. Deus, homem. E sendo encontrado em forma humana, ele se humilhou. Ele humilhou-se a si mesmo. Sim, Jesus não foi só humilhado pelos outros. Antes de ser humilhado por qualquer pessoa, ele se humilhou. Ele se entregou. Ele disse, vocês não estão tirando minha vida. Eu estou dando ela voluntariamente. Ele é obediente. A Bíblia diz que ele aprendeu a obedecer por aquilo que ele padeceu. Ele foi aperfeiçoado na obediência. E ele foi obediente até a morte. E a morte de cruz. Voltou? Obrigado, Felipe. Ele foi obediente até a morte e a morte de cruz. As pessoas que mais me encantaram até hoje na sua fé, as pessoas que mais me inspiraram, que eu olhei para elas e falei, aqui está realmente um servo, uma serva de Deus. Tinham como característica fundamental a humildade. Porque parece que a característica demoníaca é exatamente o inverso, A característica que a Bíblia apresenta com as pessoas usadas pelo diabo, ou o próprio diabo, era um ser de vaidade, um ser cheio de ego, um ser que o seu ego é maior que ele mesmo. Enquanto que a característica cristã mais notável é a humildade. Alguém humilde. Jesus fala aos seus discípulos, vocês me chamam de Senhor, e vocês estão certos, porque de fato eu sou o Senhor. No entanto, eu vou lavar os pés de vocês. No entanto, eu sou o primeiro a servir vocês. A humildade é uma característica identitária cristã fundamental. E uma coisa maligna, meus irmãos, é a gente pegar pecado e transformar em virtude, pegar virtude e transformar em pecado. A gente vê alguns governantes cheios de ego e a gente admira e acha que isso é demonstração de liderança e de força. Quando na verdade é demônio puro. É um ego absoluto que não cabe em si mesmo. Nada mais demoníaco do que um ego absoluto. Nada mais luciferiano do que um ego absoluto. Nada mais demoníaco do que uma pessoa que só pensa em si e sobre si. E nada mais cristão do que uma pessoa humilde, que reconhece o seu tamanho. E mesmo sendo grande, se coloca a serviço. Mesmo sendo grande, se humilha. Mesmo sendo grande, se diminui. Sai da sua grandeza. Eu lembro de um dia, num debate a respeito de um livro na igreja, com 3 homens muito inteligentes. E eu lembro que um deles ficou falando de literatura e fazendo aquele exame. Era um debate sobre o livro A Cabana, aquele livro que deu um barulho no nosso meio, aquele livro.
E o Ricardo Quadros Gouveia era esse pastor, e ele é um filósofo, um pós-doutor, assim, ele é pastor do Canadá hoje, acho, o professor lá. E ele falou, assim, de literatura, passando por Shakespeare, Dostoiévski, enfim. E aí eu lembro que eu tinha encontrado com um outro pastor que estava naquela mesa, e o Ariovaldo Ramos, e aí eu falei, nossa, o debate hoje voou muito longe, né? E aí o Ari falou assim, porque nem todo mundo consegue se esvaziar. Nem todo mundo consegue se esvaziar do ego. Há pessoas que não suportam sair do seu próprio ego. O pastor Irlande uma vez me confessou que ele falou que no início do ministério dele, ele falava muito difícil. E ele mudou isso depois dele perceber que as pessoas não entendiam a mensagem dele, ou não entendiam as palavras difíceis que ele usava. Descer o degrau intelectual, às vezes, é muito difícil para alguns. Ser simples, ser humilde, aceitar ajuda, dizer que não consegue ou reconhecer as incapacidades. Nada mais cristão, meus irmãos. E eu sei que talvez isso pode ser tido como demonstração de fraqueza. Eu sei que talvez no mercado de trabalho a gente precisa se impor com nossos currículos, com as nossas forças e tal. Mas uma característica cristã fundamental é a humildade. Então você tem que encontrar um jeito de equilibrar isso. Mesmo que nos momentos de que você tem que impor certa autoridade, mesmo nos momentos em que você tem que destilar o seu conhecimento, o seu currículo, ou mesmo exercer de forma mais intensa a sua liderança, é preciso fazer isso com humildade. Você tem que dar um jeito de fazer isso com humildade. Jesus fez isso. Ele diz, vocês me chamam mestre e senhor. De fato eu sou. Mas eu lavo os pés de vocês. Eu lembro, e eu já contei para alguns aqui, quando eu fui para o PGM, Projeto Grão de Mostarda. Era uma formação espiritual com mestres que eu sempre admirei muito. Pessoas que eu lia os textos deles na faculdade e num dado momento me aproximei deles para ser mentoreado por eles. O Ziel Machado, pastor hoje metodista, diretor do Seminário Servos de Cristo. O Ricardo Barbosa, que foi pastor muitos anos da Presbiteriana do Planalto, em Brasília, uma sumidade, muitos livros escritos. O Valdir Stornago também, um grande teólogo luterano. E o Osmar Ludovico, um grande mestre espiritual, diretor espiritual. E eu lembro que quando a gente foi para o primeiro encontro, houve um frenesi danado, porque eram 40 jovens líderes do Brasil todo, para os 4 mestres. E na primeira noite, no primeiro encontro, a gente se reuniu numa pousada em Curitiba, e eles fizeram uma roda, colocaram a gente sentado numa grande roda, e eles começaram a se ajoelhar nos nossos pés, tirar a nossa meia. Para o meu constrangimento, eu estava com uma meia furada naquele dia. Então piorou um pouco, né? A vergonha só foi piorando. E eles tiraram o nosso sapato, tiraram a nossa meia, literalmente lavaram o nosso pé, secaram e colocaram a meia e os nossos sapatos de volta. E isso, meus irmãos, não foi mero símbolo, porque eles se reuniram por 3 anos conosco, deixando a vida, a corrida, as agendas para estar com a gente ali numa pousada 4, 5 dias. E eles estavam integralmente conosco. Eles nos incentivavam a ficar sem o celular nos encontros, deixar o celular no quarto. E eles mesmos também deixavam o celular no quarto. Eles estavam com a gente o tempo todo, mentoreando, auxiliando. E quando eles lavaram o nosso pé, eles nos desafiaram. Façam isso com as suas igrejas. Façam isso nos seus ministérios.
não necessariamente, ou literalmente, lavar os pés, embora seja um símbolo e um ato muito bonito, mas estejam a serviço, efetivamente. Não se coloquem em um pedestal, não se coloquem acima dos outros. Uma lição de profunda humildade. Eu não canso de citar também o pastor Irlande, que ontem eu estava trabalhando na edição de uma série de podcasts que a gente gravou, e alguém que desde que eu me aproximei, sempre me tratou com profundo respeito e generosidade. Em níveis de experiência, de realizações, de conhecimento, eu estou anos-luz à distância. Mas ele sempre foi hiper generoso. Ele me levou para Israel sem cobrar nada, dizendo que eu ia auxiliá-lo, quando na verdade ele me ensinou demais. E quando ele estava lá numa suíte bacana, na beira do Mar da Galileia, com uma vista privilegiada para o mar, uma parede inteira de vidro no quarto, ele ligou para o meu quarto e falou: vem aqui dormir no meu quarto que você vai gostar da vista. E eu subi para dividir o quarto com ele, dividir aquela vista, a comida lá especial que ele tinha e tudo mais. Um exercício de pura humildade, de puro compartilhar. Essas pessoas é que marcam a nossa vida e a nossa história. Essas pessoas é que nos ensinam de fato a ver que é Jesus. E claro, essas pessoas não são perfeitas, como nós não seremos, por mais humildes que sejamos. Mas essa é uma marca fundamental. Essa é uma marca fundamental. Considerar que você pode estar errado. Considerar, você pode ter 1000 convicções, você pode ter 1000 estudos, você pode saber muito de certas coisas, mas pode ser que você esteja errado. Pode ser que você não saiba tudo, como não sabe. Pode ser que você não tenha razão a respeito de tudo, porque de fato não terá. Pode ser que. E isso é humildade, exercício da humildade. Obedecer, aprender a ser liderado, aprender a servir. Esses dias eu citei o Lucas aqui, o Lucas que estava aqui entre nós. Para mim é um grande biblista da minha geração, um doutor em Bíblia, um sujeito extraordinário academicamente, mas que quando está entre nós, carrega as cadeiras, chegou aqui, operou o som, e sempre foi assim. E eu sei aqui, nós temos pessoas aqui muito competentes em outras áreas, muito bem colocadas profissionalmente, e eu dou graças a Deus por isso. E dou graças a Deus também pela disposição humilde que muitos têm. E isso é característica cristã. E a igreja é essa oportunidade, né? A igreja é a oportunidade que de repente um mendigo chega e vai ser servido pelo empresário. A pessoa que ganha um salário mínimo, chega aqui e ele vai ser servido porque ganha 20 salários mínimos. Porque há uma disposição de servir. E aí a gente quebra as barreiras sociais. E aí a gente quebra a lógica financeira, aí a gente quebra a lógica das etiquetas de roupa, a gente quebra a lógica dos bairros onde se mora, do tipo de casa que se tem. Porque em São Paulo até isso a gente tem, né? Onde você mora? Perdizes? Ah, então você é um tipo de pessoa. Onde você mora? Cidade de Tiradentes? Você é outro tipo de pessoa. Né? A gente até classifica as pessoas pelo bairro. A gente já tem uma ideia, né? Já tem uma coisa assim, a depender do lugar que você mora, aí do carro que se tem, da etiqueta da roupa, né? E por aí vai. E a gente tem aqui a oportunidade de quebrar tudo isso. A comunidade cristã é essa oportunidade de quebrar tudo isso e colocar todo mundo debaixo da cruz.
colocar todo mundo de joelhos diante de Jesus e mais, colocar aqueles que já amadureceram mais em oportunidade de servir mais. E essa é uma outra beleza, né? Que os cristãos mais maduros são os que mais aprenderam já sobre humildade e são os mais dispostos a servir. E graças a Deus, e isso também eu me alegro aqui com a nossa igreja, a nossa liderança, desde a nossa diretoria, os nossos líderes ministérios, todos, comumente, são os primeiros a chegar e os últimos a sair. Porque eles estão servindo. Eles estão a serviço. E isso, graças a Deus, porque isso é marca de maturidade. Isso é marca cristã. E aí, a gente não precisa se exaltar, porque o texto bíblico diz que, por essa humildade de Jesus, Deus o exaltou. E o colocou à mais alta posição, deu-lhe o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Jesus não precisou se exaltar. Deus o exaltou. Jesus não precisou se impor. Deus se manifestou na vida dele. E então, humildade é também fé naquilo que Deus vai fazer na sua vida. Eu não vou me impor. Eu vou deixar Deus me defender. Eu não vou enfiar o pé na porta. Eu vou deixar Deus mostrar as coisas. Eu vou deixar Deus agir na minha vida. Eu vou crer que Deus é comigo. Eu vou crer que Deus é comigo. Eu vou crer que Deus vai me defender. Nem sempre você precisa se defender. Às vezes é silenciar mesmo. E deixar Deus te defender. E por fim, meus irmãos, a solicitude, porque ele diz assim: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Olha que coisa mais fora de moda. Cuidar dos interesses dos outros e não só dos seus. Está fora de moda, né? Porque o mundo, os coaches, nos ensinam a cuidar só dos nossos interesses. A pensar só na gente mesmo. A pensar só no nosso sucesso. A pensar só nas nossas realizações. A pensar só nas nossas conquistas. E expor isso ao máximo possível. E o apóstolo Paulo fala: não. Considere o interesse dos outros. Considere o que é bom para os outros e não somente para você. O que é bom para os outros também? O que é bom para o seu cônjuge? Que não necessariamente é o melhor para você, mas é bom para o seu cônjuge. O que é bom para o seu filho, que não necessariamente é melhor para você? Nesse a gente pensa muito, né? Muitas vezes a gente põe nossos filhos. Mas o que é bom para o meu irmão, para a minha comunidade, que não é necessariamente tão tranquilo para mim? O que é bom para o meu vizinho? O que é bom para o meu colega de trabalho? Como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso ser solícito? Como é que eu posso servir? E não somente ser servido. Como é isso? Eu estou aconselhando um jovem que vai casar. E a gente estava conversando sobre as características da esposa que ele quer, que ele sonha. E a gente foi falando disso, ele falando das virtudes de uma mulher que ele gostaria de ter. E aí eu perguntei: e o que você vai dar? Quais são as suas virtudes a oferecer para essa mulher que você quer? Né? Temos que fazer, né? A versão do homem virtuoso. O homem que é a mulher virtuosa. Aí também tem que ser um homem virtuoso. Vamos lá. O que você vai oferecer nessa relação? Você só vai querer?
Você só vai querer que ela seja assim, que ela seja assado, que ela seja aquilo outro, que ela seja... E você? O que você vai ser para ela? Como é que você vai dar e o que você vai dar? Nós, filhos, queremos muitas coisas dos nossos pais. O que nós damos a eles? Nós queremos muitas coisas dos nossos amigos. E o que nós oferecemos aos nossos amigos? Nessa relação. Eu estou pensando nos meus interesses ou também nos interesses do outro? No meu planejamento aqui de início de ano, nas minhas metas, nos meus objetivos, nas minhas resoluções, estão coisas só a respeito de mim e a respeito dos outros. Estão só coisas que eu vou receber, mas o que eu vou dar? Não tem nada que eu vou dar, eu só vou receber. É o meme do Natal, né? Alguém dizendo, Jesus, neste Natal eu quero um carro novo. E Jesus olha para o sujeito e fala assim, é o seu aniversário ou é o meu? É o seu aniversário ou é o meu? Você quer um carro novo no meu aniversário? Devia ser o contrário, né? Natal devia ser a época de dizer assim, Jesus, é o seu aniversário. O que eu devo dar para o Senhor? O que eu deveria dar para o Senhor no seu aniversário? Me ajuda aí, Senhor. O que eu posso te oferecer? A minha igreja, eu quero isso da igreja, eu quero aquilo da igreja. Tá, mas o que você pode dar à igreja? Qual é a sua contribuição? O que você pode oferecer? Eu quero isso e aquilo do meu trabalho e tal, do meu chefe, dos meus colegas, dos meus subordinados. Muito bom. E o que você dá a eles? O que você dá aos seus colegas? O que você dá aos seus subordinados? O que você dá ao seu chefe? O que você dá? O que você tem para oferecer? Ou você só quer receber? Você só quer que te deem algo? Você só quer que te ajudem? Você só quer que te auxiliem? Você só quer que te sirvam? E você não serve a ninguém? Você não auxilia ninguém? Você não dá nada para ninguém? Você só quer receber? Deixa eu te dizer, isso é egoísmo. E egoísmo é um pecado. É um pecado. E se o egoísmo tomar conta de você, significa que o pecado tomou conta de você. Se o seu coração for 100% egoísta, você vai estar mais parecido com o diabo do que com Jesus. Pode ter certeza. Mas o contrário também é verdade. Se você for uma pessoa humilde, se você buscar não só os seus interesses, mas também os interesses dos outros, você será uma pessoa mais parecida com Jesus. Porque ele foi assim. Ele se sacrificou por nós. Tá aí uma palavra também meio fora de moda, né? Sacrifício. Vou me sacrificar por algo que não é eu mesmo. Às vezes a gente se sacrifica pela gente mesmo, né? Se sacrifica pelo filho. Mas o desafio da fé cristã é ir além disso. Não é você sacrificar por você mesmo, não é você sacrificar pelo seu filho. Mas de fato pelo outro. Pelo próximo. Esse é um exercício de fé. E aí nós cremos que enquanto a gente está servindo, Deus está cuidando de nós. Enquanto a gente está abençoando alguém, Deus está nos abençoando. Enquanto a gente está repartindo algo que a gente tem, Deus está preparando mais para nos dar. A gente exercita essa fé de que Deus é conosco e de que Ele cuida de nós. E a gente vai fortalecendo isso em nosso coração. Então, não se esqueça
de permanecer unido com quem você precisa estar unido. Unido com Deus, unido em família, unido em igreja, unido nas coisas mais essenciais, essas coisas básicas e fundamentais da nossa vida. Não se esqueça que a humildade vai ser a cola e a base de qualquer unidade. É difícil ser unido com alguém soberbo, mas vai ser muito mais fácil ser unido com alguém humilde. E por fim, o resultado da unidade, da humildade, será a solicitude. Será essa disposição de servir, essa disposição de abençoar, essa disposição de pensar no outro também, não só em si. Para nós, para os nossos filhos, para todas as nossas relações, e nisso ser marca da nossa identidade. Já pensou que beleza? Alguém nos reconhecer cristãos. Aquele é cristão. Porque ele é uma pessoa de união, ele é uma pessoa humilde e ele é alguém que pensa nos outros. Esse aí é um cristão. Ele tem essas coisas. Ele tem essas características. Ele tem esses elementos na vida dele. Isso é ser cristão. Isso é ser discípulo de Jesus. Que Deus te abençoe, me abençoe nesse desafio gigante de sair da gente mesmo. E se eu puder deixar um livro para você ler, além de Filipenses, é claro, é Ego Transformado, do Timothy Keller. Um livretinho desses de ler uma sentada, e é extraordinário. Ego Transformado. É uma ajuda para colocar o nosso ego lá na cruz. Que Deus te abençoe. Você pode ficar de pé? Muito obrigado, Senhor, porque a gente não é flor que se cheire, mas o Senhor nos resgatou. O Senhor nos amou, o Senhor nos trouxe para Ti. E eu peço que o Senhor continue cuidando de nós e que o Teu Espírito Santo nos ajude na união contigo, na união das nossas famílias, na união da nossa igreja, na união das nossas equipes de trabalho, na união em torno daquilo que nos é mais importante. Nos ajude, Senhor, com humildade também. Que sejamos humildes, que tenhamos o mesmo modo de pensar e de agir do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. E que também estejamos sempre dispostos a servir. Tenhamos uma atitude, uma disposição de serviço na nossa liderança, nas nossas atitudes, em tudo que fazemos. Sejamos dispostos a servir e a pensar também no outro, não só na gente mesmo. É o que eu te peço, Senhor. Nos ajude, me ajude e ajude a cada um de nós a sermos, de fato, parecidos com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.